Olá, bom dia. Meu nome é Marco Antônio. Eu sou do grupo 4 do Seminário de Materiais de Construção. Esse grupo ele é composto pela Maria Eduarda, Arthur, Carlos, Vitor, Esdras, Julie, Lígia e Marco, que no caso sou eu. O nosso grupo ele tem como objetivo fazer uma apresentação sobre as coberturas feitas em madeira. E eu vou dar início à apresentação dando uma definição do que seriam essas coberturas em madeira. As coberturas, no geral, elas são construções realizadas na parte superior da obra. Essas construções elas têm como objetivo proteger a obra como um todo de intempéries como a chuva ou da neve, além de servir como um excelente isolante térmico, protegendo a construção do frio, do calor e da umidade. A gente pode ver um exemplo disso em um documentário chamado A Família do Alasca, que relata a história de uma família que mora nesse lugar e como eles sobrevivem com os recursos que a própria natureza fornece para eles. A gente vê ao longo desse documentário que eles fazem várias casas e todas essas casas elas têm essa cobertura feita em madeira. Justamente pela madeira, ela ser um excelente isolante térmico, protegendo aquela família do frio extremo que tem lá no Alasca. Esse tipo de cobertura em madeira, ela vai ter a estrutura, que a gente também pode chamar de madeiramento, que vai ser feita basicamente de madeira, que seriam as vigas, caibros, frechais, entre outros. As telhas que vão estar presentes nesse tipo de cobertura, existem vários tipos delas, e cada um com uma característica específica, que a gente vai ver ao longo da apresentação. E esse tipo de cobertura, ele também vai ter o sistema de captação de águas pluviais. Esse sistema, ele vai pegar a água que cai no telhado, a água das chuvas, né? E vai transportar para dentro do edifício, para as pessoas que moram ou trabalham lá dentro dele fazerem o uso dela em vasos, torneiras, chuveiros, entre outros meios. É muito comum a gente ver esse tipo de estrutura aqui no Brasil, principalmente nos interiores, justamente pela facilidade de se encontrar um material principal, que no caso seria a madeira, e também pelo seu baixo custo, além dele ser um material mais leve e também da fácil movimentação dele dentro da obra, assim dando mais facilidade assim na hora da construção. Agora que eu já apresentei para vocês o que seriam as coberturas em madeira, eu gostaria de falar os primeiros relatos que a gente tem desse tipo de construção. A gente não tem ao certo uma data de quando os seres humanos começaram a fazer o uso desse tipo de construção, mas se sabe que os primeiros humanos já faziam no uso de um tipo de estrutura que era muito semelhante ao que a gente tem atualmente. Era um modelo mais simples, mas a gente já podia chamar aquilo de um tipo de cobertura. Essa cobertura ela seria composta basicamente de um tronco central, um tronco bem grande, que serviria como um pendural, que a gente pode chamar atualmente, que sustentaria troncos menores que o envolveriam, fazendo meio que um formato de um cone, como a gente pode ver na imagem. E logo após esses troncos menores serem colocados, eles seriam envoltos de palha ou de folha. Essas folhas, elas serviriam como as telhas servem para a gente atualmente, protegendo as pessoas que estão dentro do abrigo da chuva, do calor e do frio. Tá que não tem a mesma eficiência que as telhas têm para a gente atualmente, mas para aquela época aquilo já ajudava muito a sobrevivência dos humanos, protegendo eles das chuvas, do calor, dos predadores, porque naquela época a gente sabe que a gente não tinha facas nem armas para se proteger, assim esse abrigo já facilitava a gente a ter um lugar para passar a noite e não ter que se preocupar tanto, assim ajudando na evolução do ser humano como um todo, protegendo ele das dificuldades que a natureza proporcionava para ele todo dia. E assim eu termino minha apresentação, espero que tenham gostado. E agora eu vou passar para o próximo, que vai ser a Maria Eduarda. Bom dia, me chamo Maria Eduarda Maria Almeida e agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens da cobertura de madeira. Bom, eu trouxe para minha apresentação 4 exemplos de vantagens e 4 exemplos de desvantagens. Bom, eu vou iniciar falando sobre as vantagens e em seguida eu falo sobre as desvantagens.
primeiro exemplo de desvantagem que eu trouxe é que a madeira é um material que apresenta uma facilidade no manuseio. E essa facilidade no manuseio ela se dá pelo fato de hoje em dia existirem ferramentas e máquinas que fazem o processo de cortar e ajustar a madeira serem mais rápidos e fáceis. Bom, a segunda vantagem que podemos citar é que a madeira é um material muito forte, logo ela é um material muito resistente. Tanto que existem coberturas de madeira que já têm décadas e até hoje estão bem conservadas. A terceira vantagem é que a cobertura de madeira ela apresenta uma facilidade de encontrar mão de obra. O profissional responsável por fazer a cobertura de madeira é o carpinteiro. O carpinteiro, principalmente no Brasil, onde a madeira é tão abundante, é um profissional que é difícil de não encontrar, independente se você mora em cidade grande ou interior. Agora, a quarta e última vantagem que eu trouxe é que a madeira, como eu já disse, é um material abundante no Brasil, logo ela apresenta uma facilidade no acesso. Ela também é um material que apresenta uma variedade muito grande de modelos. E por apresentar uma variedade grande de modelos, também apresenta uma variedade de preços. Então você pode encontrar desde madeiras mais baratas até madeiras mais caras para fazer essa cobertura. Bom, alguns exemplos de madeira que eu trouxe são pinus tratado, o pinheiro, o ipê, peroba, etc. Bom, agora falando sobre as desvantagens, a cobertura de madeira, infelizmente, ela é um material que é suscetível a pragas. Ou seja, ela é um material que apresenta uma certa facilidade em ocorrer a presença de pragas, como, por exemplo, cupins, insetos, etc. Bom, a segunda desvantagem é que a madeira é suscetível a variações térmicas. Ou seja, dependendo da temperatura pela qual a madeira da cobertura é exposta, ela pode apresentar variações térmicas, como, por exemplo, ela pode inchar se ela for exposta a muita umidade, se ela for exposta a muito sol, muito calor, ela pode ressecar, ela pode dilatar, etc. Terceira desvantagem é que a madeira é um material heterogêneo. Aí você pode pensar, como assim? Ela é um material heterogêneo, logo ela apresenta certas variações na tonalidade, nas formas da madeira também. Então, isso acaba dificultando para o profissional que está fazendo a cobertura, caso ele esteja interessado em fazer uma coisa mais uniforme. A quarta e última desvantagem que eu trouxe é que, infelizmente, no Brasil, no mercado de madeira, a maioria das madeiras que são vendidas são madeiras de desmatamento e não madeiras de reflorestamento. Então, por isso mesmo, é sempre importante você verificar se a madeira que você está comprando ela é legalizada ou não. No caso, se ela é certificada ou não, porque você pode acabar apoiando o desmatamento do Brasil indiretamente, despropositalmente, no caso. Bom, então essa foi a minha apresentação sobre o meu tópico. E agora eu passo a palavra para o próximo integrante do meu grupo. Bom dia, eu vou falar sobre os principais tipos de madeiras usados nas coberturas, as suas vantagens e desvantagens também. Bom, a primeira coisa que a gente deve saber é que deve-se evitar ao máximo escolher opções baratas e industrializadas, como compensados, por exemplo. Então é necessário fazer uma escolha de uma madeira do tipo resistente, que é capaz de enfrentar os impactos que uma cobertura está sujeita. E aí aqui escolhi algum tipo de madeira para exemplificar para vocês. A primeira madeira é a peroba rosa, que por ela ser uma madeira muito dura, ela não é empregada em móveis e outros tipos de materiais, e ela é muito indicada para usar em coberturas. E por ela ser bem resistente, ela é ideal para suportar os pesos e impactos que a cobertura está sujeita. Outro exemplo é a guarapeira. Uma das grandes vantagens dela é o custo-benefício. Ela tem um valor muito em conta e é muito resistente também. Além disso, ela é uma madeira que não é usada só para coberturas, ela pode ter várias outras finalidades. A próxima é a madeira de gergelim. Ela é muito cultivada aqui no Brasil, no Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, e também em países como Guiana Francesa e outros. E ela é uma madeira que possui grande resistência a fungos, cupins e etc. Além dela ter um ótimo acabamento e a durabilidade ser muito boa também. Aqui eu trouxe também um exemplo de madeira que não é muito indicada para cobertura, que é o eucalipto. É uma das madeiras maciças mais baratas do mercado, porque ela é extremamente cultivada aqui no nosso território, mas ela não é muito apreciada para telhados porque atrai bastante cupim. Agora, citando algumas vantagens, tem como principal a produção térmica, produção acústica, o visual dela, a estética e a sustentabilidade também. E agora, desvantagens, um grande dos riscos, de usar cobertura de madeira é que ela pode ser inflamável
e a manutenção dela acaba sendo mais difícil. Bom dia, eu sou o aluno Esdras Maia e vou falar sobre os tipos de cobertura em madeira. O primeiro tipo de cobertura que eu vou falar é o cobertura meia-água. Que o telhado de meia-água é um telhado de uma água só, ou seja, com um único plano inclinado. Esse modelo de telhado meia-água ele é o mais simples dentre os outros e também ele é o mais barato, já que ele exige menos estrutura para se sustentar. Esse tipo de cobertura costuma ser apoiado sobre oitões laterais e ele torna-se bastante ideal para algumas casas pequenas. Ele é caracterizado pela definição de somente uma superfície plana, com uma declividade, cobrindo uma pequena área edificada ou estendendo-se para proteger as entradas. O segundo é o telhado de duas águas, e esse é o mais conhecido e mais utilizado. Esse modelo de duas águas possui como característica principal as duas faces de escoamento. Ele tradicionalmente é dividido em dois. Ele pode ser feito por dois jeitos. O primeiro é o gangalha, onde a cumeira é o encontro dos dois lados, e o outro é o americano, onde uma das partes é mais alta que o outro lado. Ele é relativamente fácil de se fazer e por isso às vezes ele acaba não sendo feito da maneira certa, porque as pessoas acham que é fácil e acaba fazendo muito apressado e às vezes alguns ventos fortes acabam derrubando esse tipo de telhado. Então ele não é recomendado para lugares onde possa bater muitas ventanias muito fortes. O terceiro tipo de telhado é o telhado que é de três águas. E ele tem uma forma triangular e também ele é mais complexo que os outros dois tipos. Ele é caracterizado por uma cumeira central e dois espigões que formam um triângulo, que geralmente é direcionado para a frente da casa. Esse tipo de cobertura é uma ótima opção para as casas maiores que exigem maior escoamento de água da chuva, já que esses 3 pontos de inclinação criam um escoamento mais rápido da água. Ou seja, ele é mais indicado para esses lugares que chovem bastante, que são chuvosos. E o quarto tipo é a cobertura de 4 águas, e ele é até mais apropriado para lugares chuvosos do que o de 3 águas. Ele também é tão conhecido e comum quanto o de 2 águas, só que ele é mais moderno e mais versátil, e também necessita de um escoamento de água mais ágil. Esse modelo de 4 águas se adequa bastante a projetos de casas quadradas e retangulares, e ele pode ser utilizado de duas maneiras, que é com beirais ou com platibandas. E essa foi a minha parte. Bom dia, eu sou José Vitor e hoje eu vou apresentar sobre os elementos de uma cobertura. Bom, nós temos inúmeros elementos na cobertura e os principais que sempre aparecem, na verdade, são água, água mestra, beiral, cumeira, espigão, rincão ou água furtada. Bom, a água ela é a superfície plana do telhado. Também temos água mestra que em alguns telhados, mais especificamente nos telhados retangulares de 4 águas, é o nome que se dá a 2 águas de forma trapezoidal. Além disso, elas também são águas triangulares e são chamadas de carniças. Bom, também temos o beiral, que é a projeção do telhado, para uma forma de alinhamento fora da parede. Também temos a cumeira, que é uma aresta horizontal na parte mais alta do telhado. Portanto, ela é delimitada pelo encontro entre 2 águas. Também temos o espigão, que é uma aresta inclinada formada pelo encontro de 2 águas, formando assim um ângulo saliente, ou seja, é um divisor entre as águas. E também temos o rincão ou água furtada, que é uma aresta inclinada e retratante formada pelo encontro das 2 águas, por isso que ela é chamada de água furtada. Aqui também eu trouxe uma foto para a gente conseguir compreender aonde ficam tais elementos. Nós temos aqui o beiral, nós temos o espigão, que é onde divide as águas. Nós temos também a cumeira, que é
o ponto mais alto do telhado, que também que ele consegue dividir também. Temos a água furtada, que ela também divide as duas águas. E também nessa foto nós temos a água, que é a parte plana. A água mestra, na verdade, ela é uma junção das águas. Então ela é basicamente a parte mais plana do telhado. E também nós temos alguns outros elementos na cobertura que eles também são chamados de peças complementares. Mas aí eu vou passar para minha amiga Lígia explicar essa parte. E esse foi o meu trabalho. Eu sou a Lígia e eu vou apresentar sobre as peças complementares da cobertura, que podem possuir um caráter unicamente estético ou também funcional, contribuindo no sistema de captação de água pluvial de uma casa, por exemplo. Começando pelo beiral, que é a distância das paredes externas até a extremidade do telhado, ou seja, essa parte do telhado que acaba passando as paredes externas. E ele engloba esses dois aspectos, sendo esteticamente bonito para quem gosta, e por outro lado também pode evitar um possível excesso de umidade nessas paredes, assim como ele também pode conservar a pintura dessas paredes, já que a existência do beiral faz com que a água da chuva não entre em contato direto com as paredes externas da casa, evitando um possível desgaste que poderia ser causado por conta desse contato frequente. Já a platibanda, essa espécie de mureta ao redor do telhado, ela tem exatamente esse objetivo, o objetivo estético de esconder o telhado e proporcionar uma fachada com linhas mais retas, o que pode ser visualmente mais agradável para algumas pessoas. Agora falando diretamente dos elementos de captação da água pluvial, os rufos e pingadeiras irão direcionar o curso correto que essas águas devem percorrer, protegendo as paredes de possíveis infiltrações. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de rufos e 2 exemplos de pingadeiras. Aqui embaixo é essa pingadeira galvanizada, onde a água irá bater aqui em cima dessa parte galvanizada e não irá entrar em contato e prejudicar essa parte de baixo. Bem como acontece com esses rufos também, a água irá escorrer por aqui e irá ser direcionada ao próximo elemento de captação pluvial. Agora falando das calhas, que elas canalizam essa água para um ponto de descida que eu vou falar posteriormente. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, como aqui na calha de platibanda, essa calha mais convencional, ou aqui na água furtada. Aqui embaixo eu trouxe os exemplos de 2 tipos de calhas mais famosos que a gente conhece e algumas características delas, como prós e contras. Não dá para ver exatamente, mas tem características como o baixo custo da calha de PVC, o fácil acesso que a gente tem a essa calha e a durabilidade da calha de alumínio. E agora por último tem os condutores, que são os elementos que trabalham em conjunto com a calha. A gente pode perceber aqui que o condutor está sempre em conjunto com a calha. E ele é o ponto de descida dessa água que vai direcionar ela para o seu destino final. Bom dia, professor. Meu nome é Arthur e agora eu vou falar sobre os tipos de telhas usadas em cobertura de madeira. E como primeiro exemplo de telha utilizada em cobertura de madeira são as telhas de cerâmica. Essas telhas elas são as mais populares no Brasil. Elas costumam ter um preço baixo, elas podem ser conhecidas também como telhas de barro e elas possuem diversos formatos e modelos. E como primeiro exemplo de telha de cerâmica que eu trouxe para apresentar aqui é a telha colonial. Essa telha ela é bem presente em projetos residenciais, elas possuem um formato arredondado e ela é bem tradicional e presente em boa parte dos telhados que a gente vê nos dias de hoje. E em média, o peso dessa telha por unidade ela pode variar entre 2,5 a 3,6 kg e ela possui um rendimento de 25 peças por metro quadrado. E o próximo exemplo de telha de cerâmica é a telha portuguesa. Digamos que essa telha ela foi feita para corrigir algumas deficiências e erros da telha colonial. Essa telha ela possui um dos encaixes mais modernos e por isso ela permite uma cobertura mais uniforme e estável. Essa telha ela possui um rendimento de 17 peças por metro quadrado e o seu peso em média por unidade é de 2,6 kg. E o próximo exemplo de telha utilizada em cobertura de madeira é a telha de concreto. Essa telha ela é basicamente cimento e areia. Elas são bem maiores do que as tradicionais de barro e elas precisam aproximadamente de 10,4 peças para cobrir 1 metro quadrado. E o interessante dessa telha é que elas parecem ser bem pesadas, só que por metro quadrado
elas são bem mais leves do que a telha colonial de cerâmica. E o preço alto dessa telha pode ser facilmente justificado pela sua qualidade ótima, pela porosidade bem menor e encaixes perfeitos. E com o próximo exemplo de telha utilizada em cobertura de madeira são as telhas de fibrocimento. As telhas de fibrocimento, elas são as mais conhecidas no país. Elas contêm CRFS, que é cimento reforçado com fibra sintética. As telhas de fibrocimento, elas são muito resistentes, duráveis e econômicas. Agora é a chapa ondulada de aço galvanizado. Elas possuem um formato parecido com o de uma folha ou placa. Essa chapa ela é um material muito importante e flexível. Ela é composta de aço e pode receber diversos cortes diferentes e pode ter um formato ondulado. E com o próximo exemplo de telha é a telha de PVC. Essas telhas elas são fabricadas no material plástico conhecido como policloreto de polivinila ou também conhecido como vinil. Essas telhas elas são também muito populares no Brasil e no mundo. E como último exemplo de telha utilizada em cobertura de madeira são as telhas fiberglass. As telhas de fiberglass elas são fabricadas em PRFV, que é plástico reforçado com fibra de vidro. As telhas de fibra de vidro transparente elas são muito resistentes e por isso elas são recomendadas para a iluminação natural do ambiente e economia de energia elétrica. Bom, professor, essa foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção e agora eu passo para o próximo. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou finalizar a apresentação do meu grupo apresentando os processos e etapas para a construção da cobertura em madeira em si. Bom, eu vou começar com a primeira etapa, que seria basicamente a projeção da cobertura, que nessa etapa basicamente dará o andamento de toda a obra, pois nela, como vocês já devem saber, contém os elementos principais da construção. Podem ser tanto feitos de maneira geral, como apenas o planejamento, a organização técnica de como será feita a cobertura, ou talvez possa conter informações mais específicas, como o engenheiro serviu por trás da construção, ou a própria construtora que estará realizando a obra. Além de possuir, como eu já disse, as informações e elementos de execução que serão realizados, que serão utilizados para a realização da obra. Bom, a primeira imagem que eu separei aqui, ela não apresenta tantos detalhes assim do engenheiro civil, da construtora, mas ela dá bem a ordem de como será feito cada coisa. Como, por exemplo, aqui na primeira parte do que seria feito, seria as tesouras que servirão para sustentar os caibros que serão colocados logo em seguida, que também servirão de sustentamento para as ribas, que no final sustentarão as telhas, e assim terminando a cobertura em madeira em si. Bom, a segunda etapa que eu queria pontuar seria a escolha das peças em madeiramento, que deve ser feita à risca, de preferência, a escolha, pois isso que dará a qualidade em si da obra e da cobertura em madeiramento, que seriam as escolhas mais adequadas de peças importantes como vigas, pranchas e caibros, além da própria tesoura, que basicamente servirá para sustentar basicamente toda a cobertura em madeira. E também deve-se analisar a qualidade das peças dependendo de onde a construção será feita. Se a região está localizada em um local muito seco ou muito úmido, que possa conter chuvas fortes ou até mesmo chuvas de granizo, que também darão pauta para a discussão sobre a durabilidade da madeira, que, como eu já disse, precisaria ser resistente tanto à chuva de granizo, um dos exemplos, e também à resistência a cupins, dependendo da região onde a obra será feita. Bom, nessa imagem que eu separei, nós temos uma visão mais lateral da cobertura em madeira comparado à primeira imagem, do primeiro slide, que aqui dá para ver melhor a linha, a estrutura da tesoura em si, que é composta pelo pendural, o diagonal, a linha e a empena. E esse tesouramento, como a gente já viu, ele servirá para estrutura, servirá de apoio para principalmente os caibros e as ribas, que, como já comentado, também servirão para as telhas
servindo de sustentação para as telhas e assim terminando a cobertura em madeira, após a colocação das telhas. Bom, a última etapa que eu queria pontuar, ela não acontecerá em último em ordem cronológica da obra, mas na verdade ela acontecerá e deverá ser feita durante basicamente todo o processo da obra, que é seguir as normas da ABNT, que como vocês já devem saber, a ABNT é o órgão que cria as normas para as construções e civil em geral e que normaliza diversos tópicos envolvidos sobre essas próprias construções. No caso das coberturas em madeira, ou cobertura em madeiramento, foi publicada a norma ABNT NBR 15.575 em 2013. E mais especificamente na parte 5 dessa norma, fala um pouco das especificações de materiais, como eu já comentei sobre resistência, a umidade, a durabilidade do material. Também comenta outras coisas cobra outras coisas como a manutenção destas tais coberturas em madeira, caso necessário. E também outros detalhes como conforto térmico e acústico, se possui alguma resistência ao fogo também, por mais que seja difícil encontrar. E ao final dessa tal obra, a ABNT também sugere e até diz que é essencial que os responsáveis da obra, ou seja, a construtora ou engenheiro civil, eles apresentem todos os projetos que seriam contemplados e analisados pela ABNT. Todos os projetos, no caso, utilizados na obra, como exemplo, a projeção do meu primeiro slide, da primeira etapa da construção, que seriam basicamente analisados pela ABNT, para realmente dar um selo de qualidade para esta tal obra e dar uma garantia de que ela foi feita de maneira corretamente. Bom, é basicamente isso. Eu só queria pontuar pelo menos os principais tópicos e processos e etapas da construção em madeiramento. E muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia.